Bem-vindos ao nosso podcast. Essa é uma iniciativa do Instituto Cultural Engá e do Grupo Maringá de Comunicação. Aqui é onde a cultura encontra a economia para gerar transformações para a sociedade. Bom, aqui nós vamos falar tudo sobre renúncia fiscal, economia criativa e mostrar como essas ferramentas podem contribuir para que projetos culturais potencializem a economia criativa de Maringá e região e gerem benefícios concretos para as empresas incentivadoras. Vem com a gente. Olá, meu convidado para o nosso bate-papo de hoje é o Paulinho Schoffen. Ele é músico, produtor cultural. Paulinho, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Thiago. Prazer. Paulinho, nós estamos no Instituto Cultural Engá junto com o Grupo Maringá de Comunicação. A gente está com essa campanha de falar sobre renúncia fiscal nesse momento que é tão importante, né? Final do ano, dezembro, que é a hora que as empresas estão fechando a apuração do imposto de renda. E é um momento que a gente tem maior número de recurso disponível para as empresas fazerem a destinação fiscal. E a sua participação aqui é justamente por isso. Você é um produtor cultural da cidade de Maringá, você já foi beneficiado pelos seus projetos com a Lei de Incentivo à Cultura, e eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, sabe? Qual foi a importância para o seu trabalho, para o desenvolvimento do seu trabalho, para a profissionalização, para o seu crescimento enquanto profissional da Lei de Incentivo à Cultura? Bom, gente, falar da lei de incentivo, assim, para mim é bem importante no sentido, hoje, por exemplo, projetos aprovados, já captados, inscritos, eu tenho já um histórico de 13 projetos, né? Alguns continuados, outros não, mas assim, e esse histórico de 13 projetos, né, e não foram só 13 anos, às vezes mais de um projeto por ano, tudo isso, assim, reforçou uma questão profissional muito importante para mim. Né? Nesse período agora, até o final do ano, eu estou secretário de Cultura muito por conta desses projetos que a gente fez, que a gente realizou durante esse período. Porque ele deu a questão da experiência da produção, de como fazer uma produção, de como executar um projeto, de como realizar ele de uma maneira bem feita. Porque, né, o projeto da lei de incentivo é uma coisa muito importante, muito detalhada, precisa de muita atenção. Que às vezes as pessoas acham que o artista só pensa em arte. A gente pensa muito em arte, quer saber de arte o tempo todo, mas também somos muito responsáveis. E esse projeto traz isso. Esses projetos da lei de incentivo trazem isso. E para mim, pessoalmente, foi importantíssimo. A partir do momento que esses projetos que eu citei começaram a ser executados, eu comecei a ser visto não só como Paulinho artista, músico, mas como Paulinho profissional, produtor artístico, produtor cultural. E hoje eu estou numa gestão de uma Secretaria de Cultura, né? Já participo da gestão há 6 anos e hoje estou terminando, né, como secretário de Cultura. Eu confesso que eu dou crédito muito à realização desses projetos via lei de incentivo. Paulinho, nesses últimos anos, a gente, né, também sou produtor, a gente viu que essa ferramenta do governo, ela vem se aperfeiçoando. Nós tínhamos no começo, há alguns 10 anos atrás, uma ferramenta online bem precária, a prestação de contas era tudo em papel, você tinha que mandar muito documento para o Ministério da Cultura, demorava-se demais para avaliar a prestação de contas. Hoje é tudo online, né? A ferramenta, a plataforma que a gente escreve para ela é bem estável. Como você vê isso hoje? Qual é a sua facilidade de escrever um projeto? Está mais fácil? Você encontra alguma dificuldade na hora que você vai manusear essas ferramentas? Como é hoje submeter um projeto para o Ministério da Cultura avaliar? Hoje é muito simples, né? Eu lembro, inclusive, eu aprendi a escrever projetos lá no Instituto Cultural Engá, com o Marcelo, com o Edson. Eu lembro muito de querer participar, por exemplo, do Via Par Cultural. E eu lembro de colocar na minha cabeça que eu ia sair de lá com o meu projeto escrito, né, de qualquer jeito, mas havia muita uma tensão, né, de como você poder escrever certo, como era uma coisa federal muito rígida, será que é muito rígido ou não? Né, e eu saí de lá com o projeto escrito e depois foi meu primeiro projeto aprovado mesmo, para ser em primeiro no Via Par Cultural. Foi bem importante e hoje está muito mais fácil, menos tenso. A gente tinha muita tensão por conta de ser de papel, algumas coisas, né? Poucas coisas eram online, a maioria. Sim. Você tem que enviar. Hoje os pagamentos são muito mais fáceis, via Pix, o contato com o Banco do Brasil, que hoje em dia já entende também muito mais de como acontece.
Então a gente tem muito mais facilidade. E fora a rapidez que está a questão das aprovações, né? Antigamente a gente tinha que ligar muito no Ministério da Cultura, era até algo emocionante, né? Nossa, eu estou ligando no Ministério para saber como estão as coisas, se vai aprovar meu projeto ou não. Mas hoje é um canal muito mais aberto, se profissionalizou. E também porque a lei de incentivo mostrou a importância dela para o país, né? Né? O que democratiza o acesso à cultura e à arte é impressionante no Brasil inteiro. Claro que existe muita notícia falsa de grandes artistas que só eles têm privilégios, é nada. Eu acabei citando aqui no começo, né? Só eu, um produtor aqui da cidade de Maringá, do interior do Paraná, eu já aprovei 13 projetos na lei de incentivo captados. Então, assim, isso é uma mentira, né, que é só para privilegiados, né? Se você tem o ímpeto, você consegue escrever e hoje está muito mais fácil mesmo. De todo esse processo entre você escrever um projeto até a execução do projeto, para você qual é a fase mais difícil? Assim, o que você acha que acaba sendo a captação, acaba sendo a execução, a prestação de contas? O que você acha que é mais difícil para um proponente, para um artista? Eu acho que o mais difícil sempre acaba sendo a prestação de contas por conta de ter uma responsabilidade fiscal, né, dentro daquilo. Mas assim, também ao mesmo tempo é algo simples, é só você não gastar mais do que você colocou ali. Você pode até gastar menos, mas nunca a mais. E essa comprovação, ela depende, quando depende da aprovação de um terceiro, né? O terceiro fala, não, você aprovou isso bem, está tudo certo com o seu projeto, acaba causando uma tensão. Mas não é algo também preocupante. No começo, confesso que era, né? Parecia que a qualquer momento alguém poderia bater na sua porta falando, você prestou conta errada do projeto, tal. Mas hoje em dia não é assim. É bem mais fácil, bem mais tranquilo. Uma das questões também complicadas, que vocês do ICI lidam bastante, que é a questão da captação das empresas entenderem a importância de associarem os nomes a projetos culturais, né? Que são significantes, né? As pessoas às vezes acham que não, mas eles fazem toda a diferença. Imagina um país como o nosso sem essa lei de incentivo, né? O que já levou, né, para muitas cidades, para o próprio país, assim, o que já levou de arte e cultura é imprescindível a gente olhar para isso, né? Meu projeto, por exemplo, tem um projeto que é de música instrumental. Eu tenho certeza que a cidade de Maringá, por mais que tenham músicos muito competentes que fazem música instrumental, a gente não teria uma mostra que vai já para a sua 7ª edição falando sobre música instrumental se não fosse um projeto como esse. É relevante? É relevante. Né? Maringá não é uma cidade, hoje a mostra do Ecos do Ingá é a maior mostra de música instrumental do Paraná. Sim. Então, você falando dos seus 13 projetos, eu me lembro de alguns, né? Você trouxe Lenine para Maringá, Sim. com Lei de Incentivo à Cultura, né? E um desses projetos é justamente o Ecos do Ingá, é um projeto que está indo para a 7ª edição, 8ª ou 7ª? Já vai para a 7ª, né? É um projeto que já entrou no calendário de eventos da cidade, é um projeto lindíssimo, que teve as suas primeiras edições no Parque do Ingá, depois agora as últimas 2 ou 3 foi no Eurogarden, né? Isso. E é isso, é um projeto que está crescendo em número de público, em número de importância, de relevância para esse calendário artístico da cidade. E o que você fala? Você tem uma nova edição do Ecos em captação agora também, né? Isso. Fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto, como é que ele surgiu essa ideia e como ele vem crescendo, né? A ideia sempre foi associar a música a um ambiente mais bucólico, em que as pessoas pudessem, no seu domingo, né, um dia ir para o parque, na época do Parque do Ingá, e curtir a melhor música possível, assim como acontece nas grandes capitais. Né? Inclusive no começo era ser no inverno, para ter um clima de inverno, mas hoje em dia o Ecos não tem um calendário fixo. Também em Maringá, se for esperar o inverno, agora não dá mais. Inverno mais. Sim. Mas a ideia é levar a música instrumental, democratizar. No começo a gente era por ser segmento, por ritmo, tanto que a primeira edição foi chorinho. Mas depois eu percebi que o instrumento também era interessante. Então depois a gente teve a guitarra brasileira, teve o violão, teve o contrabaixo, teve o sopro. Agora na última edição teve a bateria e agora a próxima, na verdade, vai ser piano. Então a gente apresenta esses instrumentos, né, dentro de uma música popular. Tanto que os músicos que vêm no Ecos do Ingá são os melhores músicos do Brasil. Mas elas são os mais populares? Não. Mas eles são músicos, por exemplo. Já veio baixista que toca
com Caetano Veloso, com Gilberto Gil, né? O último do Ecos Vingados da bateria, né? Um dos integrantes está agora, passou para a turnê da Coreia e no Japão com o Edu Ribeiro tocando com o Ivan Lins. Por exemplo, o outro toca com a Maria Rita, a outra Vera Figueiredo é a primeira mulher baterista do Brasil, a primeira a lançar na época uma fita tape, aquela fita cassete de videoaula, a primeira videoaula, que o músico lançou videoaula, que é tão comum hoje em dia, foi ela, né? Uma mulher significativa. Então, tudo isso o Ecos Vingar traz. Fora essa questão de apresentar essa música. Música boa, você pode não conhecer, mas se ela é realmente boa, você para ouvir. E lá no Ecos é muito gostoso, porque é uma circulação de uma média de 2.000 pessoas para mais, que ficam o dia inteiro, para mim hoje está bom, agora chega outra, chega a família, né? Sempre foi um ambiente muito familiar, muito legal e democrático, né? Fica bem interessante lá. Eu percebo nas últimas edições que a gente está, para esse projeto, cada vez mais aumentando o número de pessoas que estão indo para assistir, né? Isso. Acho que isso faz parte um pouquinho também dessa continuidade do projeto. Acho que quando o projeto ele tem essa perenidade, assim, que ele acontece por mais tempo, as pessoas já vão se familiarizando, já vai tendo essa questão emotiva também com o projeto. Mas também o que você falou, as pessoas entenderam que música boa, não importa o gênero, não importa o instrumento, música boa agrada a todo mundo, né? Exatamente. A gente está nesse padrão no Ecos, assim, eu estou muito feliz, essa última edição foi muito gratificante, né? Trazer 3 nomes muito significativos do instrumento, por exemplo, eu nunca tinha conseguido fazer isso, né? Sempre a gente conseguia trazer fora, né? Um detalhe importante do Ecos, não são nomes nacionais. Uhum. A gente traz nomes normalmente de Londrina, nomes de Curitiba e nomes daqui da cidade que são significantes no instrumento. Então eles sempre estão participando. Então fomenta os artistas locais, fomenta os artistas da região e traz os artistas nacionais para a cidade apreciar e também para ter o intercâmbio com os artistas daqui. Paulinho, obrigado por esse bate-papo de hoje. Quer deixar alguma mensagem para os futuros proponentes que estão aí pensando em colocar o projeto na Iniciativa Cultura, de repente para as empresas que estão querendo destinar aí para um projeto, para Ecos Vingar, talvez? Bom, gente, o que eu acho interessante para os proponentes é escrevam projetos, né? O artista tem que botar na cabeça que ele é um profissional. Ele é um artista, vai ser artista, vai respirar arte, vai respirar cultura desde sempre, mas as pessoas têm que entender que nós artistas somos profissionais como qualquer outro, e escrever um projeto de lei de incentivo demanda uma atenção e um profissionalismo que a gente precisa ter, e eu acho que vale muito a pena, né, para o nosso dia a dia, nós que somos profissionais das artes, que escolhemos, né, ser artistas, mas também viver da arte. Isso é bem importante. E para as empresas, eu digo que vale a pena, né, porque os artistas se comprometem, os artistas levam a marca de vocês para onde tem que levar, de uma maneira bem significativa, de uma maneira que destaca, né, porque nada mais gratificante de você ter um momento de satisfação que a arte proporciona, e quando você tem esse momento, de repente você vê a marca de uma grande empresa, você olha, nossa, essa empresa realmente se importa com o que eu me importo. Então eu acho que isso vale muito a pena. Obrigado, Paulinho. Bom, hoje eu falei com o Paulinho Schoffen, ele é músico, produtor cultural, e até o próximo bate-papo.